Você já percebeu como quase todo recomeço vem carregado de uma sensação muito específica? Uma mistura de esperança, alívio e euforia silenciosa. Como se dessa vez algo finalmente tivesse mudado dentro de você. Você decide começar a treinar, estudar, organizar sua vida, economizar dinheiro, ler mais, mudar de comportamento, sair de uma fase ruim. E nos primeiros dias, tudo parece possível. Você acorda com mais disposição. Imagina a versão de si mesma que vai surgir dali. Acredita que agora encontrou o momento certo, o método certo, a mentalidade certa. Mas então, pouco a pouco, alguma coisa começa a escapar. O entusiasmo diminui, a energia muda. Aquilo que parecia tão claro começa a ficar pesado. O que antes era empolgante passa a exigir repetição. O que parecia transformação começa a parecer esforço. E sem perceber, você entra naquela fase estranha em que ainda diz para si mesma que não desistiu, mas já não está mais realmente dentro daquilo. Você adia um dia, depois mais um. Dá uma pausa, se distrai, cria uma justificativa razoável. Diz que vai voltar quando estiver melhor, mais organizada, mais inspirada, menos cansada. E quando percebe, parou. De novo. O mais doloroso nem é parar. É assistir esse ciclo se repetir tantas vezes que, aos poucos, você começa a desconfiar de si mesma. Começa a pensar que talvez o problema seja a sua personalidade, que talvez você seja o tipo de pessoa que se empolga rápido e abandona tudo, que talvez lhe falte disciplina, foco, constância, maturidade, força de vontade. E quanto mais vezes isso acontece, mais você vai construindo uma narrativa perigosa, a de que você não termina porque, no fundo, não é capaz de sustentar nada. Mas e se essa explicação estiver errada? E se o problema não for simplesmente falta de força, mas um padrão invisível que te empurra sempre para o mesmo lugar? Porque a verdade é que muita gente não para no meio por preguiça. Muita gente para no meio porque não entendeu o que realmente acontece depois que o brilho do começo acaba. Existe uma diferença enorme entre começar motivada e sustentar algo quando a novidade morre. E é exatamente nessa passagem que quase tudo desmorona. Não porque você seja fraca, mas porque é ali que você deixa de ser movida pela fantasia do resultado e passa a encarar a parte silenciosa, repetitiva e desconfortável da mudança real. E quase ninguém foi ensinado a lidar com essa parte. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, curta este vídeo e acompanhe o canal. Isso me mostra que vale a pena aprofundar cada vez mais esses padrões invisíveis que muita gente vive sem perceber. Porque o problema, na maioria das vezes, não começa quando você para. Ele começa muito antes, quando você acredita que começar forte é a mesma coisa que estar pronta para continuar. Quando alguém começa algo e não termina, a interpretação costuma ser sempre a mesma. Você precisa ter mais disciplina. Você precisa querer de verdade. Falta constância. Falta vergonha na cara. E com o tempo, essa lógica vai sendo absorvida de um jeito tão profundo que a própria pessoa começa a repetir isso para si mesma. Ela não diz apenas, eu parei. Ela diz, eu sou assim. E isso muda tudo. Porque uma coisa é reconhecer um comportamento. Outra coisa é transformar esse comportamento em identidade. Quando você passa a se enxergar como alguém incapaz de terminar o que começa, cada novo projeto já nasce enfraquecido. Você até começa de novo, mas no fundo já existe uma desconfiança silenciosa acompanhando cada tentativa. Uma voz que diz, vamos ver até quando isso dura. E essa expectativa de fracasso interfere mais do que parece. Ela rouba a energia, diminui o envolvimento, aumenta a ansiedade diante da dificuldade e faz qualquer oscilação parecer prova de que, mais uma vez, você vai repetir o mesmo padrão. Só que existe um erro importante nessa leitura. Ela trata o fim como se fosse causado apenas por falta de caráter ou de disciplina, quando, na verdade, o abandono geralmente é o resultado final de um processo psicológico muito mais complexo.
Você não desiste apenas porque algo ficou difícil. Você desiste porque a dificuldade ativa emoções que você não percebeu. Frustração, tédio, insegurança, comparação, sensação de inadequação, medo de falhar de verdade. Medo de descobrir que talvez você não seja tão boa quanto imaginava no começo. Medo de investir tempo e não ver resultado. E para a mente, muitas vezes, abandonar parece mais suportável do que permanecer exposta a esse desconforto. Isso vale para quase tudo. Você começa a estudar e quando percebe que não aprende tão rápido quanto queria, desanima. Começa a treinar e quando os resultados não aparecem no tempo imaginado, perde a ligação emocional com o processo. Começa a se organizar financeiramente e quando precisa abrir mão de prazeres imediatos, sente um incômodo que tenta aliviar com a velha recompensa de sempre. Começa uma mudança e quando ela exige repetição em vez de empolgação, você se sente esvaziada. O ponto central é este. Muitas vezes, você não para porque perdeu o objetivo. Você para porque quer fugir da sensação que surgiu no caminho. E como essa sensação nem sempre é nomeada, tudo o que sobra é a interpretação superficial. Eu não termino nada. Mas isso é o efeito visível. Não é a causa real. É por isso que tanta gente tenta resolver esse problema apenas com cobrança. Mais pressão, mais meta, mais promessas, mais exigência. Só que a autocobrança excessiva quase nunca corrige um padrão invisível. Na maioria das vezes, ela piora, porque faz você entrar no próximo recomeço ainda mais tensa, ainda mais dura consigo mesma, ainda mais vulnerável à culpa quando não consegue manter o ritmo idealizado. E a culpa, por sinal, é uma das maiores aliadas desse ciclo. Se você já se reconheceu em alguma parte desse processo, se inscreva no canal, porque aqui a ideia não é te dar bronca, é te ajudar a enxergar o que está acontecendo por trás do comportamento. Porque sem entender a causa oculta, você pode continuar tentando mudar de vida várias vezes e continuar voltando sempre para o mesmo lugar. O padrão costuma seguir uma sequência muito previsível, embora quase sempre aconteça de forma silenciosa. Primeiro vem o impulso. Algo te incomoda, te frustra ou te inspira. Você sente que precisa mudar, e esse desejo de mudança gera energia. Nesse momento, começar parece relativamente fácil, porque o começo é emocionalmente recompensador. Ele traz sensação de controle, renovação, identidade nova. Começar dá prazer porque cria a impressão de movimento. Você ainda não enfrentou a parte difícil, então tudo o que existe é possibilidade. Depois vem a fantasia do resultado. Você não está apenas estudando, treinando, economizando ou se reorganizando. Você está imaginando quem vai se tornar se mantiver aquilo. E essa imagem futura funciona como combustível. O problema é que, muitas vezes, esse combustível não está conectado ao processo real. Ele está conectado à idealização. Você gosta da ideia de mudar, da sensação de estar mudando, da narrativa de recomeço. Mas ainda não construiu vínculo com a parte repetitiva, lenta e invisível que sustenta qualquer transformação. Então a novidade acaba. E esse é o ponto em que muita gente se perde, porque quando a novidade acaba, o processo deixa de entregar entusiasmo e começa a exigir estrutura. Deixa de entregar emoção e começa a exigir presença. E é nesse momento que surge o desconforto real. Tédio, lentidão, incerteza, falta de recompensa imediata, confronto com seus limites, confronto com o tempo necessário, confronto com a diferença entre querer muito e conseguir sustentar pouco. Aí entra a fuga. Nem sempre uma fuga dramática. Às vezes ela vem com cara de descanso merecido, de pausa temporária, de depois eu volto, de só hoje não, de quando eu estiver melhor eu retomo. E é isso que faz esse ciclo ser tão traiçoeiro. Ele quase nunca se apresenta como desistência. Ele se apresenta como justificativa plausível. A mente procura alívio, e como o processo já não oferece prazer imediato, ela te empurra para algo que ofereça. Distração, consumo, celular, comida, outra meta, outro plano, outra ideia, outro recomeço.
De repente, você não está mais lidando com a construção da mudança. Está lidando com o alívio de ter se afastado dela. Depois vem a culpa. E a culpa cria um estado emocional tão desconfortável que, para compensar, você precisa de outra sensação de renovação. Então, decide começar de novo. E o ciclo recomeça. Impulso, fantasia, queda da novidade, desconforto, fuga, culpa, recomeço. Esse é um dos padrões invisíveis mais comuns da autossabotagem, e ele é especialmente cruel, porque faz a pessoa acreditar que está sempre começando do zero, quando na verdade está apenas rodando em círculo. Repara como isso muda a pergunta. Talvez a pergunta não seja, por que eu não tenho disciplina? Talvez a pergunta certa seja, o que eu faço quando o entusiasmo acaba e o desconforto começa? Porque é nessa transição que a maioria se perde. Não no começo, no meio. E é exatamente por isso que tanta gente vive presa na experiência de ser alguém cheia de potencial, cheia de planos, cheia de consciência, mas sem continuidade. E é aqui que muita gente se confunde. Porque depois de repetir esse ciclo várias vezes, você começa a criar uma conclusão silenciosa sobre si mesma. Não em voz alta, não de forma clara, mas ela vai se formando por dentro, a conclusão de que você não consegue, de que você não tem constância, de que talvez seja o tipo de pessoa que se empolga fácil, mas nunca sustenta nada. E aos poucos, o problema deixa de ser o projeto que ficou pela metade. O problema vira a forma como você passa a se enxergar. Esse é o dano mais profundo de começar e não terminar. Não é só o curso abandonado. Não é só o plano interrompido. Não é só a meta esquecida. É a identidade que vai sendo corroída a cada tentativa interrompida. Porque toda vez que você para no meio, uma parte de você registra aquilo como prova. Prova de que você falha. Prova de que não vai até o fim. Prova de que não adianta tentar de novo porque, no fundo, o resultado vai ser o mesmo. E quando isso se repete, você deixa de agir com confiança. Começa com medo. Recomeça já esperando a queda. E isso muda tudo. Porque uma pessoa que já espera falhar se envolve menos, se entrega menos, acredita menos. Sem perceber, você não está só interrompendo tarefas. Está reduzindo a própria crença na sua capacidade de sustentar alguma coisa importante. Mas existe uma verdade que quase ninguém te diz. Esse ciclo pode ser interrompido, não com explosões de motivação, não com promessas dramáticas, e nem com culpa. Ele começa a ser quebrado quando você para de interpretar cada abandono como defeito de caráter e começa a enxergar o padrão com lucidez. Você não precisa confiar cegamente em si mesma de uma hora para outra. Precisa parar de alimentar a fantasia de grandes recomeços e começar a construir uma relação mais honesta com o processo. Menos baseada em impulso, mais baseada em repetição, menos baseada na emoção do início, mais baseada na capacidade de continuar, mesmo quando o brilho passa, porque terminar quase nunca depende da intensidade com que você começa. Depende da forma como você atravessa a parte em que tudo perde a graça. E talvez seja justamente aí que a sua vida esteja travando, não na falta de potencial, mas na dificuldade de permanecer quando a novidade acaba e só resta a realidade. Se esse vídeo te fez pensar, curta e siga o canal, porque aqui a gente vai continuar revelando os padrões invisíveis que controlam sua vida sem que você perceba. Talvez o seu próximo passo não seja começar de novo com mais força. Talvez seja começar diferente, sem prometer demais, sem esperar sentir vontade o tempo todo, sem transformar cada início em uma grande virada. Apenas entendendo que constância não nasce do entusiasmo. Nasce da capacidade de continuar quando o entusiasmo vai embora. E isso muda tudo, porque a pessoa que termina não é necessariamente a mais motivada. Muitas vezes é só a que parou de obedecer automaticamente ao próprio ciclo.